o Moraes, ele acaba de autorizar a retomada das visitas a Jair Bolsonaro. Flávio segue suspenso. Estou lendo aqui a notícia do site da Jovem Pan. O Flávio segue suspenso. O prazo para a volta das visitas após proibição do ministro acabou no dia 17 de agosto. Né? Então, agora, como a gente tinha já dito, o Moraes, ele tinha proibido as visitas todas, de todo mundo, qualquer visita, até uma data X, que era a data 17 de agosto. Então, essa proibição acabou, né? Então, é um sabor. O Moraes, ele é sabor retomada de visitas, né? Não é uma retomada de visitas, é uma sabor retomada. Ele termina a impossibilidade de qualquer um visitar o Jair, mas seguem proibidos, por exemplo, seu filho, Flávio Bolsonaro. Ele segue sem poder visitar o pai, que está em prisão domiciliar. Desde o dia 13 de julho, inclusive, que essa decisão foi dada, quando houve aquele episódio da carta, vocês se lembram bem. Ele interpretou que carta não pode, carta é muito ofensivo, não dá para usar carta, carta é pior, Mota, do que batom. Se você quer ofender alguém, se você escrever a carta com batom, meu Deus do céu, calabouço para você. Então veio aí essa decisão agora do Moraes, que é sabor retomada das visitas. E o que a gente pode dizer a respeito disso, né? Amanhã sai uma decisão dizendo o seguinte: só pode visitas em dias pares ou visitas cujos dias caem em números primos, ou só pode se a temperatura estiver acima de 25 ou qualquer outra coisa, né? Muita gente, Marcília, não consegue entender nem por que Jair Bolsonaro está preso. Muita gente não consegue nem entender por que Jair Bolsonaro está inelegível. Então, esses detalhes parecem, para muitas pessoas, simples demonstrações de poder. São um lembrete diário para o Brasil inteiro de quem manda, de onde saem as decisões, e todo o resto é completamente irrelevante. Agora a gente precisa lembrar algumas coisas. Vamos pensar alguns pontos. Primeiro, né, essa decisão já não fazia sentido. A gente comentou isso aqui. Por quê? Ele pode receber advogado, mas não pode receber o Flávio. Mas o Flávio é advogado dele, constituído. Então como é que ele não pode receber o Flávio se ele pode receber advogado? E o Flávio é o advogado dele. Então já não faz sentido. Aí outro ponto da decisão do Moraes que não faz sentido, a gente sempre apontou aqui, é que ele não pode receber visitas. Aí o Moraes vai por aí. Não, é que o Flávio é o advogado dele, mas o Flávio também é candidato à presidência. E ele não pode receber visitas que sejam de cunho com motivação política. O que não faz sentido juridicamente. Por quê? Por que não? Não pode por quê? Mas tudo bem, ainda que seja essa decisão. Então ele não pode receber ninguém que tenha uma decisão de cunho político. Tá, mas como é que então ele vive com a Michele, que é candidata ao Senado? Pô, se ele não pode receber o filho porque o Flávio é candidato à presidência e isso seria uma visita política, como é que ele pode passar o dia e noite com a mulher que é candidata ao Senado? Não faz sentido. Então parece claro que a decisão, parece claro não, é claro, é óbvio, é explícito que a decisão dele é de alfaiataria. É feita sob medida para colocar o Flávio Bolsonaro longe do pai e o Flávio não conseguir com isso capitalizar a herança política que o Flávio Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro lhe proporciona. É nesse lugar que está essa decisão. É nesse lugar. É isso. É disso que se trata. E tem um outro ponto. A gente mencionou aqui no programa hoje, mencionamos, Mota, o fato de que toda vez, ontem a gente falou disso, veio aquela história do diploma, um segundo depois tinha um julgamento sobre a Maria da Penha, e aí veio a ministra Carmen Lúcia falar de discurso de ódio e não sei o que mais, enfim, uma algazarra, uma coisa de maluco, não faz sentido as coisas que nós obtivemos de argumentos desses julgamentos, uma fantasia incrível jurídica. Mas tudo bem, no dia seguinte do negócio do diploma. Então,
cortina de fumaça. Agora, hoje, nós tivemos esse episódio do Lulinha. Um segundo depois vem o Moraes e fala, não, agora está liberada a visita do Jair Bolsonaro. Então a gente vive assim. Além do fato que você bem mencionou, de que pode ir um dia, não pode outro, qualquer coisa vale, ainda tem essas decisões que funcionam como uma cortina de fumaça. Eu faço algo ruim para você, depois eu entrego algo bom. Eu entrego algo ruim, eu entrego algo bom. Parece aquela história do policial bom e o policial mau, né? O policial bom oferece um doce, o policial mau dá-lhe um cacete. E a gente nunca pode deixar de apontar essas coisas, né, Marcília? De apontar esses absurdos. A gente nunca pode deixar de lembrar, isso aí é um juiz da Suprema Corte Brasileira. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. Em nenhuma democracia ocidental, Suprema Corte tem competência penal originária. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, em toda a história do país, ela julgou um caso criminal, um único, porque isso veio de desobediência a uma outra decisão da Corte que não tinha nada a ver com competência criminal. Então é um festival de completos absurdos e a gente vai continuar lembrando isso aqui todos os dias. E além disso, tem esse ponto que você bem menciona, né? A gente tem uma configuração, né, de uma corte em que eles podem fazer aquilo que a gente poderia chamar de fulanização. Isso é a primeira coisa que precisa acabar. Muitos candidatos da direita, né, Mota, têm feito programas para o STF, etc., mas nem todos estão preocupados com isso, com acabar com a possibilidade de que haja julgamentos criminais dentro do STF. E por que isso é tão importante? Porque o julgamento criminal é contra alguém. O julgamento civil, ele é contra uma tese. O julgado, não necessariamente você precisa julgar alguém na área civil, né? Você vai julgar, às vezes, uma tese abstrata, que é o que uma Suprema Corte faz. Agora, o julgamento criminal, ele é sempre contra alguém. Não tem como você julgar criminalmente uma tese. É sempre alguém que está em julgamento. E esse é o grande ponto. Esse me parece ser a grande preocupação, ou deveria ser a grande preocupação dos nossos presidenciáveis, sobretudo da direita, no sentido de que acabem com a competência criminal do STF.